Vamos ler Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Diz o texto: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele diz: Tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Esse texto fala de um encontro, de um embate que Jesus tem com Satanás. Esse texto também fala de algo que é muito importante, que antecede a esse encontro de Jesus com Satanás, que foi a preparação de Jesus para esse encontro. A verdade é que Jesus, ele vai dar início ao seu ministério. Ele vai começar a realizar o ministério de propagação da palavra, o ministério de revelação de si mesmo como o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Deus que encarnou como ser humano e habitou entre nós, para que então o mundo inteiro tomasse conhecimento de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Satanás sabe disso. E ele fará tudo o que ele puder para impedir Jesus de realizar a sua missão. Jesus, então, sabendo também disso, que ele terá que enfrentar tudo aquilo que um ser humano enfrenta. As tentações, as provações, a fragilidade emocional, quando sofrendo uma traição, sendo humilhado, injustiçado, perseguido. Jesus, ele precisa se preparar para tudo isso que ele vai enfrentar. Então, o que Jesus faz? A primeira coisa está lá no início do texto. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Ele vai passar por um teste. A palavra de Deus diz que lá no Éden, o primeiro ser humano criado por Deus, perfeito, sem pecado, ele passa por um teste. Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal. E diz para o homem: tudo o que eu fiz é teu. Tudo o que eu fiz para você. Sinta-se à vontade, mas aquela árvore não. Aquela é minha. Aquela é separada para mim. Naquela você não toca. No dia que você tocar nela, acabou nosso relacionamento. Você vai morrer. Satanás vem então para tentar o homem, e o homem cai, o homem peca, e por causa do pecado de Adão, nós sofremos as consequências, e nossos filhos sofrerão, e nossos netos, tataranetos, até o último ser humano na face da terra, sofrerá as consequências por causa do pecado que entrou na raça humana.
Jesus, ser humano perfeito, o segundo Adão, está agora aqui e vai iniciar a sua missão como Messias, vai iniciar a sua missão como Cristo, vai iniciar a sua missão como sacerdote, o sacerdote eterno, aquele que entrará no santíssimo lugar, rasgando o véu, para que todo aquele que nele crê possa ter acesso direto ao trono da glória de Deus, o Pai. Ele para isso precisará passar pela tentação. Satanás vai tentar Jesus, e uma das tentações mais fortes é a de não se submeter à vontade do Pai. Quando ele tenta Jesus com transformar pedras em pães, ele está tentando Jesus por uma necessidade presente em Jesus. Ele sai de 40 dias, diga por favor, 40. Pensa falando no que você vai falar, diga 40. Olha para quem está ao teu lado, diz 40. Não são 21, são 40. 40 dias jejuando. Jesus não foi o único que fez isso. Moisés também fez isso lá no deserto. 40 dias de jejum. Jesus quer pão, seu corpo está com fome, ele necessita alimento, porque embora sendo Deus encarnado, ele era 100% ser humano como eu e você. Jesus tinha as necessidades fisiológicas que eu e você temos. Jesus tinha as necessidades físicas que eu e você temos. O sistema neurológico de Jesus era como o meu e o seu. O sistema fisiológico de Jesus era como o meu e seu. Ele sentiu as necessidades que eu e você sentimos. E naquele momento Satanás vem para tentar Jesus com aquilo que ele tinha necessidade. Diga depois de mim, tinha necessidade. Olha para quem está ao teu lado, diga: Satanás tem tentado você e vai tentar você com aquilo que você tem necessidade. Ele diz para Jesus: transforma, rapaz, você não é filho de Deus? Então transforma pedra em pão. Jesus usa a Bíblia, a palavra de Deus. Jesus usa o que, irmão? Jesus usa o que, irmão? O que Jesus usa, irmão? Que já estava lá no Antigo Testamento. Jesus diz: mas está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás então pega Jesus, leva para o alto do templo, pináculo, a parte mais alta do templo. Está lá Jesus, olhando para baixo, aquela altura imensa. E Satanás diz: você não é filho de Deus? E não está escrito: aos teus anjos dará ordens a teu respeito para que não tropece com o pé e se machuque? Então, se você é filho de Deus, pula daqui. Porque se você é filho de Deus, Deus vai fazer isso acontecer. E Jesus diz o que para Satanás? O que Jesus diz para Satanás, irmão? O que Jesus diz para Satanás, irmão? Tá bom, vou fazer a pergunta diferente. Jesus usa o que para falar com Satanás, irmão? A palavra de Deus. Agora sim, o que Jesus diz para Satanás, irmão? Hein? Você não sabe. Você não sabe. Amarás o Senhor? Você não lê a Bíblia. É por isso que Satanás arregaça contigo. Você assiste a série. Você roda a tela do TikTok. Mas você não lê a Bíblia. Um dia você leu esse texto, mas já nem sabe mais, porque leu uma vez.
Jesus se volta para Satanás e diz: sim, está escrito isso, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás conhece a Bíblia para tentar você a fazer aquilo que é errado, dizendo: mas a Bíblia diz isso. Por favor, olha para quem está ao teu lado e diga a essa pessoa aí, em nome de Jesus: Satanás vai usar, e ele está usando a Bíblia para tentar você a fazer o que desonra ao Senhor. Satanás tem usado crente, gente que se diz crente, para dizer para você: que é isso, rapaz? A Bíblia diz isso. E muitas vezes colocando uma vírgula, muitas vezes colocando uma conjunção, muitas vezes colocando um verbo que não tem na palavra de Deus. E às vezes até dizendo certinho como está lá. Como Satanás usou para tentar a desonrar do Senhor. Mas por fim, leva Jesus até uma montanha e mostra para ele os reinos desse mundo. Está vendo ali Jerusalém? Está vendo lá? Ó, Síria, está vendo? Vou te dar tudo isso e você vai ser o rei de tudo isso daí, cara. Porque eu tenho poder para isso, me foi dado. Sou eu que estou dominando, olha lá, ó, sabe o rei dali? Sou eu. Sabe o imperador de Roma? Na minha mão, faz o que eu quero, eu manipulo. Vou te dar tudo isso. Você não precisa passar pela cruz. Você não precisa ser desempregado, porque você vai ser tentado a mentir, e por você não mentir, teu patrão vai te mandar embora. Você não precisa passar por isso. Você só tem que fazer uma coisa: faz o que eu quero. Me agrada. Você me agrada, eu te agrado. Você não precisa passar por isso. Jesus sabia o plano do Pai. Ele é Deus com o Pai, com o Espírito Santo. Destituído da sua glória e agora circunscrito à realidade de um ser humano. Satanás não tentou Jesus sabendo que Jesus não podia cair em tentação. Ele sabia que Jesus era homem, ser humano. Então ele tenta Jesus. E diz: vem cá, rapaz, você não precisa passar por isso aí não. Vem cá, vamos facilitar as coisas. Mas Jesus diz: o quê? Vai-te, Satanás, arreda, comigo não. Porque está escrito: ao Senhor adorarás e só Ele servirás, eu não vou te servir. Jesus tinha que passar por esse teste. Jesus tinha que passar por essa provação. Diga: provação é para eu ser aprovado. Como é que a gente vai ser aprovado se a gente não passar por um teste? Ninguém contrata alguém sem passar esse alguém um teste. Vem cá, senta aqui, vamos fazer um teste oral. O que você sabe fazer? Qual a sua experiência? Qual a formação que você tem? Em que empresa você trabalhou? Que referências você traz? É um teste. Vamos ali, vamos fazer ali para eu ver se você sabe fazer direito. É um teste. Não se pode ser aprovado sem ser provado. Pergunta quem está ao teu lado aí: você está passando por uma prova hoje? Tem prova aí, irmão? Você está sendo tentado a chutar o balde? Quem sabe você está olhando para você e se sentindo um ferido, um machucado, um injustiçado, e aí Satanás está dizendo para você assim: mete o pé, chuta isso para lá. Para que você vai passar por isso? Quando Satanás disser isso para você, abra a tua boca e diga para ele: eu vou passar por isso para ser aprovado.
e o Senhor vai me dar a vitória. Quando alguém passa pelo tempo necessário, cumprindo todos os requisitos acadêmicos, chega o dia da diplomação. E quando esse alguém, o seu nome é chamado, ele vem todo feliz, ele passa por uma banca e ele vai receber o diploma da mão de alguém que tem autoridade para dizer: você está aprovado. Quando eu e você somos tentados e nós dizemos para Satanás: não adianta, você pode tentar, mas eu não vou cair, porque eu vou ser aprovado. É da mão do Senhor Jesus que nós recebemos a vitória. Jesus precisou passar por isso. Mas para passar por isso, ele precisou primeiro se preparar. E ele foi levado ao deserto para jejuar. Ele foi jejuar. Amados, é sobre o jejum que eu quero lhes falar. Há um entendimento errado a respeito do jejum que o transforma em uma transação entre o crente e Deus. O crente faz negócio com Deus, faz negociação com Deus, é uma transação. Há quem esteja jejuando para conseguir um determinado emprego, ou para passar num concurso, ou para passar numa prova, para que Deus faça determinada pessoa se apaixonar por ele ou por ela. Isso é jejum de tolo, porque está buscando manipular Deus em seu favor. Quem pode manipular Deus em seu favor? Deus não é como os espíritos imundos que dizem para o homem: coloca ali uma bandeja com uma comida, com um animal morto, com um perfume, e eu vou fazer o que você me agrada, você me pede. Não, o Senhor Deus não é demônio. Demônio faz isso. Demônio que se faz passar por anjo de luz para enganar as pessoas e negocia com elas. Você faz isso por mim, eu faço isso por você. Sim, há diversos exemplos na Bíblia em que as pessoas jejuaram buscando obter algo específico de Deus, é verdade. Mas o jejum nesses casos estava associado à busca de orientação, de intervenção divina ou resposta a uma necessidade urgente relacionada à obra de Deus e não à vontade pessoal. E por causa disso Deus atendeu. O primeiro exemplo que eu te trago é o de Neemias, no capítulo 1, versículo 4. Neemias, ele está trabalhando como servo, que era uma espécie de escravo do rei. E ele que foi levado cativo quando o reino foi destruído. Agora ele está lá, décadas depois. Ele está sabendo o que está acontecendo lá em Jerusalém. Os muros foram destruídos, o templo foi colocado abaixo, passado a fogo. O povo estava em penúria na terra, sofrendo a opressão de outros povos que foram levados para lá. E quando Neemias ouve sobre a situação de Jerusalém, ele jejuou e orou, buscando direção e favor de Deus, pensando na reconstrução dos muros da cidade, pensando na restauração da cidade santa do Senhor. E o que Deus faz? Deus move o coração do rei e dá autorização a Neemias para voltar. E diz para Neemias: você não só pode voltar e fazer isso, como eu vou te dar os recursos que você precisa. Um outro exemplo está em Esther. E no livro de Esther, capítulo 4, versículo 16, nós vemos Esther convocando um jejum de 3 dias para buscar o favor de Deus antes dela se apresentar ao rei, pedindo pela salvação do seu povo. Por quê? Porque um inimigo do povo judeu se levantou e ele era muito chegado ao rei, ele era um político de muita intimidade com o rei, bajulava o rei, e ele conseguiu levar o rei a fazer uma lei
queria significar a eliminação total do povo judeu. E Ester é judia e é esposa do rei. Mas o rei não se podia entrar na presença dele sem ser chamado. Ele mesmo tinha feito um banquete, convidou muitos outros importantes da sociedade, e ele, enquanto estava na festa, mandou que chamasse a rainha Vasti, que era a esposa dele, mas ela disse: eu não vou não, está todo mundo bêbado, está aqui lá uma festa, uma algazarra, ele quer me expor, para expor a minha beleza, para ele dizer: olha lá, ó, é linda, mas está comigo, é minha, não vou não. E por causa disso o rei a desterrou e buscou uma outra esposa para colocar no lugar dela, e casou com Ester. Agora Ester é confrontada pelo seu pai de criação, que diz: você precisa ir lá e conversar com o rei, porque senão todos nós vamos morrer. E não pense você que pelo fato de você ser rainha, você vai estar livre, não, porque lembra de Vasti. Quando descobrirem que você é judia, até você vai entrar na desgraça. E ela, sabendo que não poderia simplesmente chegar lá, bater na porta, dizer: abre a porta, quero falar com o rei, afinal sou a mulher dele, não podia. Então ela convoca um jejum de 3 dias para buscar o favor de Deus antes de se apresentar ao rei, porque ela correria risco de vida. E todo o povo jejua, todo o povo clama, todo o povo se quebranta, todo o povo se humilha perante o Senhor, e Deus ouve o clamor do seu povo. E Ester recebe a atenção do rei, e todo o povo de Deus é livrado. Terceiro exemplo que eu trago é o exemplo de Jonas e a cidade de Nínive. Deus manda Jonas ir a Nínive e pregar a Nínive, dizendo: vocês devem se arrepender, porque daqui a algumas semanas o Senhor vai trazer juízo sobre essa terra e vai matar todo mundo. Detalhe: Jonas tinha aquele povo como inimigo. Jonas era profeta de Deus e sabia que aquela cidade de Nínive, aquele povo de lá, no futuro viria para destruir a sua nação. Mas agora, nesse momento, Deus tem uma intenção e um propósito. E Deus manda Jonas: você vai lá na cidade de Nínive e você vai pregar a mensagem de arrependimento. E Jonas vai. E Jonas sai pela cidade a contragosto, depois de ele ter fugido de Deus. Você conhece a história: vai para o ventre de um peixe. Agora ele obedece, vai para Nínive, e com muita má vontade. Pensa num pregador pregando por obrigação, pregando porque Deus diz: ou você prega ou você prega. E ele não querendo pregar, ele prega. E toda aquela cidade se arrepende, o rei se arrepende, o rei daquela cidade se arrepende. E há uma grande comoção. Após a pregação de Jonas sobre o juízo iminente, os ninivitas, sabe o que eles fizeram? Eles jejuaram como sinal de arrependimento, buscando o perdão e a misericórdia de Deus. E Deus se agradou do quebrantamento daquele povo. Então, amados, o jejum de Neemias não foi um jejum buscando que Deus fizesse algo em seu favor. Não foi buscando que Deus atendesse uma demanda pessoal que ele tinha, meramente, para satisfazer a sua vaidade, a sua carne, suas aspirações pessoais tão somente. Não. Foi uma disciplina para se colocar de forma condizente perante o Deus vivo, em virtude de uma situação absolutamente grave que confrontava com a sua incompetência. Ester
fez a mesma coisa. O povo de Nínive praticou um jejum para expressão de arrependimento sincero, de constrangimento honesto, íntegro, por reconhecer que estavam vivendo à margem da graça de Deus e ofendendo a santidade do Senhor. Nesses exemplos, o jejum estava ligado, portanto, a um desejo de mudança, de intervenção, de direção de Deus em situações específicas. Entretanto, mesmo nesses casos, o jejum não era uma tentativa de manipular Deus, mas sim uma expressão de humildade, de dependência, de busca da vontade de Deus, de arrependimento e atitude para estar no centro da vontade de Deus. O jejum deve ser, portanto, uma prática em busca de uma resposta divina em momentos críticos, tendo como propósito central alinhar o coração e a mente do crente com a vontade de Deus. O apóstolo Tiago diz: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Vocês pedem de forma egoísta. Vocês pedem de forma vaidosa. Vocês pedem para usufruir dos deleites que satisfazem a sua carne. Por isso vocês não recebem. O jejum deve ser uma prática em busca de uma resposta divina em momentos críticos, tendo como propósito central alinhar o coração e a mente do crente com a vontade de Deus. Isso torna o crente receptivo àquilo que Deus deseja realizar, seja a resposta desejada ou outra manifestação da vontade de Deus. Senhor, o que eu desejo é isso é o sonho que acalenta a minha alma, mas se não for a tua vontade essa, seja feita a tua vontade, vou ficar feliz do mesmo jeito. Você já orou assim? E toda vez que você orou assim era verdade? Deus fez ser diferente daquilo que você esperava. Como é que você se sentiu? O maior de todos os exemplos da necessidade e eficácia do jejum, nós encontramos através do Senhor Jesus Cristo, nesse texto de Mateus capítulo 4, de 1 a 11, que nós lemos no princípio dessa mensagem, e que narra o jejum de Jesus ali no deserto. Nessa passagem, o jejum não é um instrumento para forçar a vontade de Deus, não é um instrumento pedindo para Deus uma intervenção em função de uma situação, mas uma prática de preparação espiritual, capacitando Jesus a enfrentar aquilo que estava por vir, e eram as tentações, as provações, para permanecer firme no propósito divino. O jejum é, portanto, para ser uma preparação para a guerra espiritual. Você pode dizer isso depois de mim: jejum, preparação para a guerra espiritual. Tem alguém em guerra espiritual aqui? Porque se você não tiver, você não é crente em Jesus. Se você não enfrenta a tentação, você não é crente em Jesus. Pastor, mas eu vejo gente que não é crente sofrendo tentação. Eu estou falando tentação como filho de Deus. Porque está numa encruzilhada entre fazer o bem e o mal, todo ser humano vai sempre estar. Mas está numa encruzilhada entre fazer o que você sabe que é o certo, que honra a Deus, e fazer aquilo que a tua carne deseja. Isso só para quem é filho de Deus. Esse texto que lemos de Mateus, que nos mostra esse embate de Jesus com Satanás e o jejum que ele praticou, esse texto nos mostra que, primeiro, o jejum deve ser usado, anota aí, como fortalecimento espiritual. O jejum deve ser
uma ferramenta para fortalecimento espiritual. Antes de começar o seu ministério, Jesus jejua por 40 dias. Não foi para obter algo de Deus, mas para fortalecer o seu espírito, a fim de estar preparado para a missão que tinha diante de si. Uma das razões pelas quais um técnico de futebol pega o seu time, tira do convívio da família, tira das relações comerciais que tem com seus negócios, leva esses atletas para um determinado lugar, onde eles não vão ter acesso à internet, não vão ter acesso a telefone, eles vão ficar focados o tempo todo ali, recebendo instrução, é para que eles não se distraiam com nada. Você pode imaginar um médico que sai de casa e ele vai fazer cirurgia. E quando ele está dirigindo, o telefone dele toca, o smartphone dele toca, ele lê lá o WhatsApp dele, e a esposa dele dizendo assim: olha aqui, o cachorro fez xixi no tapete, hein? Ó, fulano, seu filho, que nessa hora é seu filho, né? Foi lá, mexeu nisso, naquilo, estragou isso que ia ser assim. Ó, a cabeça desse homem vai estar como na hora que ele estiver lá fazendo a cirurgia? Falei. De que maneira que ele vai chegar na hora e vai ter que operar você? Se imagina que é você que vai ser operado. Você sabe que esse médico está cheio de tensão, que a família dele está colocando em cima dele. Uma coisa que podia esperar. Chega no final do dia, eu vou falar com ele. Aí você é a pessoa que está ali naquela maca, imobilizado, esperando tomar anestesia. E o médico vinha e te abrir para mexer no teu intestino. Imagina, como é que vai estar a cabeça desse homem, como é que está o coração desse homem, como é que está o sentimento desse homem. Cutuca essa irmã que está do lado e diz assim: você não faz isso com seu marido não, né? Agora cutuca esse homem que está do teu lado e diz: você não faz isso com a tua esposa não, né? Cutuca o filho que está do lado e diz assim: tu não faz isso com teus pais não, né? Amados, o jejum aparece como exercício espiritual que aumenta a nossa capacidade de resistir às tentações e permanecer no centro da vontade divina. Ele não é para obter algo de Deus, mas para fortalecer o espírito, a fim de estar preparado para a missão que tinha diante de si. Jesus sai, larga tudo, se afasta de tudo, para estar focado. O texto mostra então que o jejum deve ser usado como para quê, irmão? Fortalecimento espiritual. Segunda coisa para que o jejum deve ser usado, nós vemos nesse texto, esse jejum deve ser usado como disciplina. Jejum deve ser usado como quê? Disciplina. No jejum, a pessoa se retira das necessidades físicas momentâneas para se concentrar nas necessidades espirituais que possui. Como é que você vai ler a Bíblia, meu irmão? Enquanto você dirige, não, eu tenho a Bíblia online, eu tenho a Bíblia em áudio, eu estou dirigindo e coloco lá e vou ouvir a palavra de Deus. E está tocando, a tua cabeça está na direção. Aí tua cabeça está numa coisa, aí tu na outra. Quando vê só, o áudio está tocando ali, já foram lidos 10 capítulos, você não sabe um versículo do que foi dito. De que adiantou isso? É a mesma coisa se você vai almoçar. Que diga que a nossa nutricionista 1, nutricionista 2, ou nutricia 1 e 2, não é questão de ordem de preferência. Temos aqui 2 nutricionistas. Você vai almoçar, aí o que está em cima da mesa ao lado do seu prato? Teu celular.
você não vai fazer a mesma digestão. Você não vai se alimentar de forma adequada. Você não vai mandar para o teu cérebro a mensagem, a informação do alimento que você está adquirindo. Você não vai sentir o prazer do sabor daquele alimento. Tua cabeça não está nisso, tua cabeça está dividida. E não é o celular, é a televisão ligada naquele programa que de jornalístico não tem nada. É programa só para mostrar as desgraças, o assassinato, o crime e a violência a que está submetida a cidade. É o helicóptero, não sei o que fica 20 minutos naquele negócio, mostrando bandido, mostrando violência, na hora que você deveria estar em paz, para se alimentar, sentado à mesa com a sua família. Você está alimentando a sua alma de desgraça. O jejum deve ser usado como disciplina quando se retira das necessidades físicas momentâneas para se concentrar nas necessidades espirituais. O jejum não muda Deus, mas nos transforma, nos tornando mais conscientes da nossa fragilidade e da nossa dependência do poder divino. Para que serve, deve ser usado o jejum? Como que, irmão? Fortalecimento. Fortalecimento. E depois? Como disciplina. Terceiro, o jejum deve ser usado como arma de guerra espiritual. O jejum é para quê? Arma de guerra espiritual. O povo de Deus tinha um obstáculo poderoso à sua frente. Eram as muralhas intransponíveis de Jericó. Eles partiriam para a batalha que, humanamente falando, eles não tinham como vencer. Mas era uma missão dada por Deus. Não era meramente um propósito humano da vontade do homem. Não era Josué que queria, vamos lá, porque eu preciso vencer essa. Não, era a ordem do Senhor. Eles tinham que enfrentar aquela batalha. Eles tinham que passar por aquele obstáculo. Você já teve que passar por um obstáculo? Quantos outros mais e maiores você terá? Humanamente falando, eles não tinham como. Então, em Josué capítulo 3, versículo 5, nós encontramos Josué dando uma ordem para o povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Esse santifiquem-se era a ordem para jejuarem, para orarem, para estarem em comunhão com o Senhor, para se prepararem para a batalha que eles tinham no dia seguinte. Jejuar, amados, é nos afastarmos daquilo que nos conecta com o mundo material e terreno. Jejuar é nos abstermos de coisas que proporcionam prazeres à nossa carne, ainda que sejam prazeres honestos, dignos, justos. Jejuar é nos afastarmos daquilo que nos distrai e afasta de Deus, gerando foco para as coisas espirituais. Aqueles israelitas foram para a batalha depois de terem se santificado, ou seja, depois de terem jejuado. E as muralhas caíram quando eles bradaram em louvor a Deus. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Veja que Jesus estava ali, jejuando. Quem é que se apresenta para tentá-lo? O próprio Satanás. Nesse texto de Efésios, o apóstolo Paulo fala sobre a luta espiritual contra as forças do mal. E lá em Mateus capítulo 17, nós encontramos os discípulos não conseguindo expulsar um demônio. Eles estão passando vergonha. Estão todos eles contra um demônio e não conseguem expulsar. Ué, mas Jesus não tinha mandado eles de 2 em 2? E eles foram pelas vilas, pelas aldeias, pregando o evangelho, curando as pessoas, e voltaram contentes, felizes, dizendo: Senhor, em teu nome, até os demônios nós expulsamos. Eles não podiam resistir a nós. Agora estão todos juntos ali.
e não consegue expulsar um demônio. E no versículo 18 nós lemos que Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Jesus diz: tem demônio que, se você não se preparar da forma devida, por mais que você seja filho de Deus, por mais que teu nome esteja escrito no livro da vida, por mais que você vai morrer e vai para o céu, você não vai ter autoridade sobre ele. O jejum é, portanto, uma arma espiritual que nos fortalece nessa batalha, nos tornando mais sensíveis à direção de Deus, mais firmes diante das provações e mais atentos à voz do Espírito Santo. O jejum não pode estar dissociado da oração de consagração, em que o crente se submete à vontade e ao poder do Senhor e suplica pela direção e domínio do Espírito Santo. Se você jejua, mas não ora, as pessoas estão fazendo isso aí lá fora. Ou você não vê aí na internet, toda vez que você vai lá, propaganda dizendo jejum intermitente, saiba como fazer o jejum intermitente, o jejum não sei o que para você perder a barriga. Não basta jejuar, é preciso jejuar e orar e estar firmado no propósito. Não pode ser visto como um meio de troca com Deus, mas como uma ferramenta de transformação interior que prepara o crente para receber com sabedoria e humildade o que Deus tem para oferecer. Se você reconhece que há uma fraqueza moral, ouça isso. Se você reconhece que há uma fraqueza moral, uma inclinação para ceder a determinada tentação, uma característica da sua personalidade ou do seu caráter que precisa ser transformado, o jejum acompanhado da oração de consagração será a ferramenta extraordinária que vai capacitar você para a vitória. O jejum, ele é uma arma poderosa para ser usada como fortalecimento espiritual. O jejum deve ser usado como uma disciplina espiritual. E o jejum é para ser usado como uma arma espiritual. E se você quer ser mais que vencedor sobre todas as coisas, e verdadeiramente um instrumento afinado nas mãos do Senhor, se você quer ser abençoado, porque ninguém pode dar o que não tem para si, se você não for abençoado, você não pode ser uma bênção, mas você já foi abençoado, você recebeu Jesus como Salvador e Senhor, e por consequência disso, você recebeu a bênção da salvação, da vida eterna, você recebeu o investimento do poder do Senhor sobre você como filho de Deus. Mas você simplesmente não pode abrir o armário e sacar lá e dizer agora eu vou vencer. Não, nós temos uma batalha todo dia a ser enfrentada. E o Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade. A nossa luta principal não é contra o político corrupto que desvia a verba pública. Não é contra o juiz iníquo que legisla em favor dos seus próprios interesses, em detrimento da inocência. Nossa guerra principal é contra os demônios que estão influenciando esse juiz, que estão influenciando esse político. E com que autoridade e poder nós veremos estas coisas serem transformadas, esse
embate espiritual ser operado em nosso favor e nós sermos vitoriosos, se nós não vivemos em santidade. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E você está aí tão preocupado em ganhar dinheiro, e você está aí tão preocupado em passar nesse concurso, e você está aí tão preocupado em ter essa pessoa por quem você está apaixonado, e você está aí tão preocupado em trocar aquele móvel da tua casa, você está aí tão preocupado em comprar aquele carro que você deseja, e a obra do reino de Deus está sendo largada, e você que está aqui por um tempo para servir ao propósito de Deus, está deixando Satanás dominar. Nada muda até que eu mude. E dias melhores têm preço. E o preço não é tão grave. Porque ele já foi pago por Jesus na cruz. Aquilo que eu chamo de preço que eu tenho que pagar, que é de mortificar a minha carne, será tão pesado para mim, quanto eu estiver conectado com ela, em vez de estar conectado com o Senhor da glória, aquele que me deu salvação, aquele que me deu vida eterna, e aquele que é capaz de me fazer mais que vencedor sobre todas as coisas. Mas o fato de eu ser tornado filho de Deus, porque recebi Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, não faz de mim vitorioso nessa terra. Porque Jesus era o Deus encarnado, o Filho unigênito de Deus, mas teve que vencer Satanás. Que não foi tentá-lo com aquilo que era molezinha. Jesus estava com fome. Satanás usou a Bíblia para corromper Jesus. Satanás usou o sofrimento para amolecer Jesus. Mas Jesus em todo o tempo disse, mas está escrito. Você sabia a verdade da palavra de Deus, mas ainda assim, jovem, você pecou. Você foi além do que devia naquele namoro, que deixou de ser santo e inocente e se tornou indecente e deu lugar a Satanás na sua vida. Você sabia a palavra de Deus, adulto? Você sabia a palavra de Deus, empresário? Você sabia a palavra de Deus, empreendedor? Quando você aceitou fazer aquele negócio escuso, que você deu lugar a Satanás na sua vida. E por que disso? Se você sabia a palavra de Deus. Você sabia a palavra de Deus, meu irmão? Quando o teu patrão disse, fala para ele que eu não estou. Ou seja, prega mentira dizendo para ele que eu não estou. E você foi lá e pregou a mentira, pensando em preservar o seu emprego. E aí? Como é que nós vamos ter um município melhor, um estado melhor, um país melhor, com justiça, com a violência sendo controlada, com a dignidade sendo restaurada, com nossos filhos, nós tendo tranquilidade de deixar que andem sozinhos indo para a escola? Se queremos ser mais que vencedores sobre todas as coisas, nós precisamos estar fortalecidos no Espírito. E para fortalecer o Espírito, a gente não pode alimentar a carne. Você já ouviu essa ilustração, mas outros não. Um homem tinha um cachorro, pitbull, e se gabava, andando com esse cachorro para lá e para cá. Ele se sentia o cara. E ele tirava farinha com todo mundo. Até que um dia, ele estava num lugar tirando farinha com todo mundo, e tinha alguém que tinha um gato angorá.
E ele virou para aquele cara e disse assim: você se gaba muito desse cachorro e você se fia muito na força que ele tem. Eu quero fazer uma aposta com você. Então, o que é? Eu garanto que o meu gato arregaça com o teu pitbull. Ele riu e disse: você está maluco? Eu falei: não estou não. Vamos fazer uma coisa? Durante uma semana, seu pitbull vai ficar na coleira. E você só vai dar água para ele beber. E daqui uma semana, nós vamos colocar o seu pitbull para brigar com o meu gato angorá. E vamos ver quem vai vencer. Ele diz: tu está arrumando a ideia. Daqui uma semana meu pitbull vai estar com mais fome, que vai comer teu gato e partir para você, porque não vai ser o suficiente. Ele disse: está fechado. Naquela semana, aquele pitbull ficou preso na coleira, só bebendo água. E o gato angorá daquele homem passeava de coleirinha para todo lugar. Comia do melhor. Bebia água fresquinha. Estava lá à vontade e só se fortalecendo. Uma semana depois, chegou o dia. Aquele homem trouxe o pitbull e o outro trouxe o gato angorá. O do pitbull soltou o pitbull na arena e ficou esperando, só esperando botar o gato angorá. Quando ele botou o pitbull na arena, o pitbull já estava meio cambaleando. Mas ele pensou: quando ele vê o gato, ele vai ver comida e vai devorar esse gato. Quando o outro veio com o gato angorá dele alimentado, forte, tranquilo, que colocou o gato, quando viu o pitbull, ele se eriçou todo e ele se encurvou todo, e se preparou todo, já ficou de lado. Já viu o gato como é que ele faz? E quando o pitbull olhou para ele, que rosnou e foi chegar perto, o gato deu um golpe de jiu-jitsu no olho do cachorro. Já cegou um olho. O cachorro já gritou: Caim, ele já foi para o outro olho. E já cegou o outro olho. Resultado: o gato arregaçou com o pitbull. Moral da história: quem vence é aquele que você alimenta. Alimenta teu espírito. E você não vai cair na tentação. Alimenta teu espírito. Se você estiver alimentando teu espírito, se você estiver orando, se você estiver lendo a Bíblia, se você estiver jejuando, quando vier a tentação para você ir lá para o site pornográfico, você não vai. Você dirá: não. Porque aquilo já não terá mais a mesma força sobre você. Se você estiver jejuando, se você estiver orando, se você estiver lendo a palavra de Deus, aquela mulher que está ali esfregando a sua cara e só falta te chamar daquele negócio que você não gosta de ser chamado, você vai desmerecer isso. Isso não terá força nenhuma sobre você. Quando você estiver sendo tentado para aceitar aquilo que é desonesto, desonroso, travestido de coisa boa, você dirá: isso não é santo, eu não quero para a minha vida. Quando alguém disser para você: rapaz, mas isso é honesto. Ser honesto aos olhos do mundo não é ser honesto aos olhos de Deus, porque pode não ser crime, pode ser legal, mas ser imoral e desonrar a Deus. E você dirá: não, porque também está escrito: ao Senhor não tentarás. Pensa sobre isso. Quando foi que você jejuou pela última vez? E você jejuou por qual propósito? Mas justo na hora. Quando foi que você jejuou pela última vez?
Quando foi que você se lembrou de buscar a Deus? Você tem enfrentado uma situação que é recorrente na sua vida? Volta e meia você recai naquele erro. Satanás sabe que você não tem força. É só ele te tentar com aquilo e você cai. Isso será assim até quando? Até quando teu coração não estará mais limpo e tuas mãos puras perante o Senhor para dar a Ele o louvor que Ele se agrada? Por que é que você vai ter o impedimento de tocar nas coisas de Deus? Porque você tem uma fraqueza de caráter, de personalidade, que te conduz a ter atitudes que desonram o Senhor. Você investe tanto tempo para ter, para ser, para conquistar. E quanto tempo você está investindo para ser o honrado filho de Deus, honrada filha de Deus? Para ser aquele e aquela que dá prazer ao coração do Pai. Você tem feito coisas para Deus, mas quem é que você tem sido para Deus? Quem você está sendo, ou como o que você está sendo conhecido no mundo espiritual? Como um fraco, uma manipulada? Alguém que os seres espirituais manipulam a mente com os pensamentos para levar a ter as atitudes que entristecem o coração de Deus. Meu irmão, minha irmã, o tempo todo nós temos que estar preparados. Há batalhas que virão para nós que nós nem temos conhecimento. E se não estivermos preparados, vamos sucumbir. Eu não sou nada perto do menor e o mais incompetente dentre os espíritos imundos. Ele tem poder para destruir comigo, me arrebentar, para arrasar comigo. Eu não sou nada. Só em Cristo Jesus é que eu posso todas as coisas. Os discípulos tinham, pelo poder do Senhor, neles investido, curaram enfermos, pregaram o evangelho com ousadia e expulsaram demônios. Mas havia um demônio que era de um tipo, ou seja, tinha uma autoridade, tinha um poder que aqueles outros não tinham e eles não puderam expulsar. E Jesus diz: vocês não expulsaram porque vocês não estavam preparados. Meu irmão, minha irmã, quando você vencer uma batalha, não pensa você que virá um outro demônio da mesma condição que aquele, não. Jesus diz que quando um demônio sai de um homem, ele vai para lugares áridos. E ele diz: vou voltar, eu quero continuar lá de onde eu vim. Ele chama a gente de casa, ele chama o ser humano de casa, de aparelho, de cavalo. Eu vou voltar lá para o meu cavalo, eu vou voltar lá para o meu aparelho, eu vou voltar lá para a minha casa. E a palavra do Senhor diz que ele junta 7 piores do que ele. Você sabe o que significa isso? Ele se forma, ele se fortalece. O que é juntar 7 piores que ele? Ele se coloca numa condição mais fortalecido. Ele não vem do mesmo jeito que foi quando expulso. Ele vem mais forte, ele vem mais capacitado. Para gerar um embate com você, para você ser arrebentado, para você cair. Davi não caiu na tentação de matar Saul para se tornar rei. Ele que já tinha sido ungido para ser rei no lugar de Saul. Saul estava ali, deu oportunidade para ele mais de uma vez. Mas ele disse: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Imagina, quem colocou ele como rei foi Deus. É o Senhor que vai tirar ele. Eu não preciso fazer isso, não vou fazer isso não. Eu não vou avançar naquilo que Deus não quer fazer. Se Deus quisesse, eu tinha matado ele.
Deus me escolheu para ser rei no lugar dele, mas não me botou lá ainda. Ele ainda está vivo, não sou eu que vou matar. Davi não pecou. Mas agora, quando Davi está numa boa, Davi é rei, unificou as tribos, todas as 12, ele é rei sobre Israel, unificado. O exército dele está lá guerreando por ele, para tornar ele mais poderoso ainda. Ele está no palácio, passeando, e ele olha a mulher de um dos guerreiros mais experientes, fiéis, leais e valorosos que ele tinha, e ela estava tomando banho aos olhos dele. A casa dela era vizinha do palácio. Ele olha para lá e está vendo Batseba tomar banho pela dona. Ele olha para ela, diz a palavra de Deus que ele começa a cobiçar. Satanás nunca vai mandar um demônio fraquinho depois que aquele já foi vencido. Virá algo mais forte, virá uma tentação mais sedutora, virá uma tentação mais capaz para levar eu e você a cairmos. E se nós não estivermos fortalecidos no Senhor, pela disciplina espiritual do jejum, da oração, do estudo da palavra de Deus, nós vamos cair, fracassar. Coloca a sua vida agora diante do Senhor. E ao sair daqui, saia daqui para colocar isso em prática na tua vida. Talvez você precise nessa hora ficar em pé e dizer: Senhor, eu quero te pedir perdão porque eu já tenho fracassado. Senhor, eu quero te pedir perdão porque eu já tenho, sim, eu reconheço que eu não tenho colocado a minha vida no altar do Senhor para ser fortalecido como eu preciso, para ser o instrumento que o Senhor quer usar. Eu entendi, Senhor. Mas eu vou sair daqui hoje com essa palavra, para ter uma atitude diferente. Fique em pé, eu vou orar com você, nós vamos orar junto. Você, se alguém, fique em pé. Você tem uma fraqueza, você tem uma fragilidade, você tem algo que você quer superar, algo que você reconhece que tem sido impedimento para a tua comunhão com o Senhor, como deve ser. Não fique em pé porque os outros estão ficando, fique em pé porque isso é a verdade na sua vida. Há algo que você tem dificuldade, uma compulsão. Você tem dificuldade com essa coisa de largar o celular. Você no almoço, você leva. Você, quando vê, você está naquele negócio. Você precisa vencer isso. Você entendeu o que você precisa fazer. Coloque-se agora diante do Senhor. Você está sofrendo uma tentação lá no teu trabalho, na tua escola, na faculdade, em casa, o que seja. Isso é algo recorrente. Você está sempre sendo levado a possibilidade de cair nisso daí. Coloca diante do Senhor agora, abra sua boca, fala com Deus. Diga para Ele: Senhor, eu entendi, e eu vou sair daqui para colocar em prática na minha vida. Eu quero ser um vaso de honra, eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Eu quero estar preparado para receber as bênçãos do Senhor. Eu quero ser um vaso para ser cheio da Tua unção. Eu preciso dar prazer ao teu coração, e eu sei que a alegria do Senhor, como diz Neemias, é a alegria do Senhor, a minha força. Eu vou sair daqui para fazê-la.